Juliana chegou, nossa convidada especial. Boa noite, Juliana. Estou te chamando aqui o convite para você entrar ao vivo. Olá, N Bravin, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vindo, pessoal que está chegando. Mais que especial essa noite. Estamos com a convidada. Boa noite, gente. Boa noite, Renata. Juliana. Tudo jóia? Estou esperando. Aí, apareceu. Tudo bem? Que antes não tinha aparecido na tela você, Tá me agora ouvindo? apareceu. Estou ouvindo. Agora foi. Tudo bem? Todo mundo Tudo está me ouvindo bom? bem? Está me ouvindo, Juliana? Sim, vocês estão me ouvindo também? Tá tudo bem? Estou conseguindo ouvir, está tranquilo aqui. Ah, Pessoal, tá dá um joinha ótimo. aí, se a gente está conseguindo alcançar Isso, vocês. exatamente. Se a Light não me tomar, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Mesmo que não Vai queira, dar vai dar certo. certo. É isso aí, é isso que eu Isso, é espero. assim o meu pensamento. Com certeza. Então, eu quero primeiramente, né, agradecer, Juliana, pela sua presença, sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigada, sinta-se acolhida, sinta-se muito bem-vinda. Pessoal que está aí também na telinha acompanhando a gente, sintam-se todo mundo acolhidos, bem-vindos. Eu imagino aqui como uma roda de bate-papo. Imagino que a gente está numa Isso sala, mesmo. passando pandemia, todo mundo junto. Então, vocês Isso. comentem. Quem tiver dúvida, hoje o assunto é importantíssimo. É um assunto que eu peguei, na verdade, de colinha ali no teu Instagram. Porque a É. Juliana só tem conteúdo incrível, né? Ela colocando Ah, um monte de obrigada. dica de meltdown, shutdown, falando sobre o anticapacitismo. Hoje eu estou até com a blusa da É, Tabata. percebi. Da Tabata, minha Sou amiga. super fã dela. Isso aí Já também, é fez minha live com amiga. a gente. Então, assim, eu amei e hoje a gente vai falar disso. Mas antes de falar disso, pedir para você se apresentar, né? Falar da Juliana, Claro, contar um pouquinho sobre você, né? Eu me claro. apresentei com você no WhatsApp. Quem me conhece sabe que eu Sim, sou sim, psicóloga, sou professora, né, da Academia do sim, sim, Autismo, trato crianças com autismo e amo muito essa área, me vejo morrendo fazendo isso, que eu amo. com certeza. Sim, sim. Conta um Bem, pouquinho de você, Ju. uma coisa nós temos em comum. Também sou professora, também sou Eba, apaixonada por autismo, né? Não é à toa que eu fiz que essa página. maravilha. Além de falar das minhas experiências pessoais, trazer esse conteúdo científico, né? Porque eu faço Top. mestrado em neurociências. Ó, legal. Eu Atualmente eu fiz em estudo. neurociências na PUC. Eu estudei Pô, na PUC legal, do Rio, fiz legal. em neurociências, Ah, né? maneiro. Então, eu sou da UERJ. Lá a gente faz Legal. biociências, mas assim, a ênfase mesmo é neuro. Eu atualmente eu estudo Joia. esquizofrenia, mas eu já estudei autismo, Alzheimer, então eu tenho bastante experiência nessas áreas. Que E pois bem, bacana. eu não falei nem meu nome, né? Eu já saí falando o currículo, foi o negócio todo, né? Então, Deixa gente, é fluir, isso aí, menina. tá, O tá negócio é rolando. natural. Aqui tem que rolar natural. Eu falei isso com a Com Tab, todo mundo que certeza. vai fazendo live, eu falo, gente, aqui é espontaneidade pura. É uma Roteiro não tem, conversa. não. Deixa Exatamente. fluir. Bem, gente, mas assim, vamos pro básico, né? Eu sou Juliana, eu tenho 23 anos, eu sou bióloga, professora, como eu disse anteriormente. Atualmente, como eu disse Legal. também, eu faço mestrado em neurociências e eu resolvi há uns 4 meses atrás, já vai fazer 5, criar a página, que é o arroba atipicamente, para falar sobre autismo. Muito bom, Para gente. ir Muito bom. obrigada, obrigada mesmo. Sigam Para ir ela, além. tipicamente. Isso aí, me siga, galera. Fortalece aí. Estamos crescendo para bater Fortalece que 5 só tem mil. assunto bom. Não, tá bem Isso legal, aí. gente. Muito conteúdo top. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Que eu criei essa página justamente para isso, porque eu tive o meu diagnóstico tardio, somente aos 22 anos, e Olha. assim como eu acredito que muita gente está perdido ou se sente muito sozinho, porque é uma solidão, Sim. né? A gente não sabe, a gente leva muito tempo até descobrir que é autista, porque você sabe as inúmeras dificuldades que encontram até chegar mesmo ao diagnóstico. E é muito complicado, a gente se sente muito sozinho nesse processo todo. Por isso que eu resolvi criar essa página para falar sobre isso. E é Nossa, isso, gente. maravilha. Que ótimo, Obrigado. né? Você, né, pegou o diagnóstico, agora sim, vamos mostrar, conscientizar o que é o autismo, né? E Exatamente.
na sua infância, assim, teve algum indício, algo que você possa, né, estudando após você receber o diagnóstico? Acredito que a gente fica meio que curioso, né, devido aos Sim. sinais, né? Você apresentava algum atraso de linguagem, alguma questão que é clássica dentro do autismo? Atraso na interação, assim, dificuldade de interação social? Então, vamos dizer assim, que na minha infância eu era mais autista do que eu sou hoje, vamos dizer assim. É claro que não é bem isso, gente. Vou explicar depois o Sim, porquê sim. disso. Porque, bem, quando eu era criança, eu só falava com minha família, eu não tive atraso de fala. Segundo a minha mãe, aos 3 meses eu falei. Segundo minha mãe, né? Mas é aquilo. Eu nunca tive esse problema com fala, eu sempre fui muito comunicativa, só que eu só interagia com a minha família. Eu não gostava das outras crianças, não tinha interesse em fazer amizade, eu era bem reclusa, vamos dizer assim. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que esse meu jeito era errado, vamos dizer assim. É por isso que eu digo que na época eu era mais autista do que eu sou hoje, vamos dizer assim. Que infelizmente eu tive que me enquadrar muito para conseguir sobreviver, porque eu sofria muito bullying, sofria muita coisa por conta desse meu Uhum. jeito. Eu era excluída, praticamente, entendeu? Mas o peso disso é enorme, né? Conforme a gente vai crescendo, bate a depressão, bate a ansiedade, bate tudo junto. Porque você segurar Sim. quem você é o tempo inteiro, você se moldar para atender aos padrões da sociedade, é muito louco isso, é muito complicado. E deu no que deu. Tanto que aos 17 anos eu entrei numa depressão e, vamos dizer assim, eu fiquei nessa muito mal até os 21. Uhum. Até que, assim, aos 22 anos, eu conheci o perfil da Tabata, o perfil do Tio Faso e do ativismo autista, da Bianca. Porque, Aham. assim, Sim. aqui em casa, a gente sempre teve essa suspeita do autismo. Sempre, sempre. Sim. Mas era algo que eu não aceitava, porque eu não conhecia como é que era. O que que a gente vê de autismo? A gente vê aquela coisa do DSM ali, tipo, atraso de fala, interação social, blá, blá, blá. Aquilo ali você não humaniza isso, você não vê isso personificado. E quando eu conheci essa galera, autista adulto, e com uma história de vida muito parecida com a minha, eu fiquei intrigada com isso. Eu comecei a Uhum. pesquisar mais sobre e corri atrás do meu diagnóstico. E foi assim, sabe? Numa entrevista, praticamente, de 2 horas com a médica, eu consegui o meu diagnóstico. Eu estava tão nervosa que a minha mãe teve que ficar junto comigo. E a gente falou desde a gestação até os dias de hoje, e não teve outra. Foi ali certinho. Você é autista. E isso mudou minha vida. Porque minha saúde mental parece que assim, deu um chute na depressão ouvir essa frase. Foi. Nossa, eu não tenho nem palavras para descrever isso. Eu fiz até um post por acaso hoje falando sobre isso. Quem tiver mais curiosidade, tá lá. Uhum. Isso aí. Realmente, né? Acho que quando você tem um diagnóstico, isso conforta a informação, vai tirando, né, toda a angústia, né? Toda Nossa, essa com questão de certeza. angústia que gera, né? Porque às vezes tem muitos sintomas, às vezes, que se confundem, né? A gente acha, meu Deus, eu estou numa depressão, eu Sim, estou isso, o que é isso? Aí quando você se exatamente. encontra, você tem informação e você foi se identificando nos perfis, né, da TAP, os perfis que já Isso, são pessoas que identificaram autismo, e a partir disso foi libertador, né? Para hoje, com a missão de certeza. propósito que você tem que é levar conhecimento para as pessoas, né? Você não Exatamente. transformou isso num rótulo, né? Isso Não, é muito mais além. Você está ali para conscientizar que existe um mundo particular, singular do autismo, que hoje você está aqui para mostrar como a gente vai falar, né? De um assunto com tão certeza. importante que é o meltdown, shutdown, Sim, que tem dentro do autismo, né? Que envolve tantos sintomas e um deles são esses, né? Que a gente vai comentar aqui para vocês. Mas sim, para você, então, foi libertador, né? O com sentimento, a forma como certeza. você lidou. Com Cada um vai certeza. reagir de uma forma, né, Juliana? Então, cada uma Sim, sim. vai Cada estar um vai lidando. ter essa sua reação. Mas assim, não vou mentir. Quando eu tive a confirmação, foi libertador, mas eu levei um tempo até digerir isso. Eu acho que isso também acontece com muita gente. Tanto Sim. que eu fiquei cerca de 1 ano, mais ou menos, para conseguir falar sobre isso abertamente, conseguir me expor, falar mesmo, porque era algo que eu tinha em mente que eu tinha que fazer, que eu sentia que eu precisava fazer isso.
Mas ao mesmo tempo era assim, caramba, eu sou autista mesmo? Não é nem uma pergunta, dá um choque. Você leva um certo tempo até digerir essa informação. Mas ao mesmo tempo que eu tive esse processo, foi uma coisa de fato libertadora. Você pensar que aquilo que eu era, que me chamavam de burra, de antissocial, de blá blá blá, aquelas palavras horrorosas que a gente escuta a vida inteira, Aquelas não era palavras nada disso, né? capacitistas, né? Os capacitismos que a Exatamente. gente tem que Isso, que tem que tentar, né, lidar, né? dar descarga Com nessas certeza. palavras aí, né, tá? Exatamente. O peso de sentir isso na pele, esses capacitismos, foram embora Verdade. assim que eu recebi. Por isso que eu digo que é algo libertador, que de fato me libertou. Eu consegui perceber que eu sou a Juliana, eu sou autista, ponto final. Esse pessoal que tá errado, entendeu? É isso Eles que não aí. sabem nada sobre autismo, sobre empatia, né? Falam que a gente que é sem empatia, mas quem faz isso pra mim que é, né? Então Com foi isso que certeza. aconteceu Não, comigo. concordo com você. E quais são os maiores desafios que você tem tido, assim, né? Na vida adulta, né? Diante do autismo, assim, o que que você se vê ao lidar no dia a dia? Quais está sendo, assim, maiores desafios, assim, nas habilidades, por exemplo, sociais, acadêmicos? Aonde é que você vê que, Renato, olha, o desafio na vida adulta, mais para mim, seria esse ponto, assim. O que seria para você? Olha, acho que o principal mesmo é o social, porque o acadêmico, biologia sempre foi meu hiperfoco, principalmente neurociências. Eu sempre gostei de estudar cérebro, sempre gostei de estudar Ó, os precisar transtornos de mentais. material e tem um monte aí do É, mestrado, um monte de livros. maravilha, adoro. Apostila a Pode gente vai mandar. trocar depois da live, vamos trocar Tá os tranquilo, materiais. tá tranquilo. Eu sempre gostei disso, nunca foi uma dificuldade. E eu sempre gostei também de apresentar trabalho, escrever artigo. Então, quanto à minha profissão, Legal, isso nunca foi um problema, porque foi algo que eu escolhi sabendo que eu era muito boa nisso. Sem arrogância, gente, é porque a gente tem que reconhecer mesmo. então, Mas joia, aí, top. não, aí beleza, quanto a isso não tem problema. Eu acho que o meu problema maior hoje é que é interação social, que por conta do autismo eu acabo me tornando uma pessoa meio difícil, vamos dizer assim. Eu tenho alguns traços que eu sou meio complicado, mas eu ainda estou trabalhando em terapia, porque só agora mesmo que eu descobri o motivo de eu ser meio difícil, vamos dizer assim. Mas com o tempo a gente vai acabar lidando com isso, que agora eu tenho direcionamento, né? Eu sei por que eu sou assim, não é porque, sei lá, eu achava que eu era uma pessoa ruim, eu também tinha essas coisas na minha cabeça, que eu brigava, não sei o quê, mas não era nada disso, eu simplesmente não sabia lidar comigo mesmo e passava isso para os outros. Hoje em dia eu tenho essa Você só visão. era o que você era, né? Dentro do que é clássico dentro do autismo. Então, dentro do autismo a gente sabe, né, quem está no espectro, existe essa alteração na cognição social, a forma do processamento dos estímulos sociais do Sim, cérebro é totalmente alterado, né? Você que estuda sim, neurociência, sim, né? sim. Sabe, aqui no córtex pré-frontal, tem até o Sim, curso, né, junto com a Academia do Autismo, sou professora de lá, com a área só de avaliação neuropsicológica. Então, lá estou mergulhando em neurociência e psicologia, né? aí eu Também. adoro. E aí esse trabalho meu é muito de estimulação cognitiva para ajudar o autista nesse sentido, né? E os pais. Então, Sim, o que, que a gente quer repensar, retomar aqui? A questão essas alterações do processamento, né? Ela existe toda a evidência científica para isso, né? Então, a forma de você sim. enxergar sensorialmente, né? Existe a sobrecarga muito grande, às vezes sensorial, só de olhar, só de interagir, e às vezes Sim, pode decorrer disso um meltdown, né? Toda essa exatamente. crise, né? Como se estivesse Sim, estourando sim. ali, a panela de pressão estourou, né? É, Como que a coisa exato. já, igual a gente viu, você chegou a assistir o Atípico? Eu tô vidrada no Atípico, não sei quem tá assistindo aí, tô É que amando a assim, série, desculpa te frustrar, mas é que eu não tenho atenção para conseguir ver séries. Mas assim, eu sei super que apesar, indico. não, apesar do creepy face dessa série, a gente sabe que isso é problemático. Mas eu, particularmente, eu entendo o seguinte: quando é o creepy face, mesmo tendo creepy face e essas coisas desse tipo, mas é uma parada bem feita, sinceramente, uma Aham. representação boa.
não é Sim, tão problemático, entendeu? Tem esse problema, sim, mas a gente não tem que só ficar olhando para os problemas. Se está falando uma coisa bacana e que pode, por exemplo, sim. sei lá, uma pessoa viu aquilo ali, se identificou com o personagem do Atípico, ela vai procurar um auxílio a partir disso. Com Uma, certeza. Pessoas uma que vão personagem. assistindo, vai vendo live de quem é autista, Isso! vai identificando, Isso! traz. Vai se identificando. Importante. Comigo aconteceu, por exemplo, com aquela personagem da Malhação, a Benê. Era Creepface também. Creepface, para quem Uhum. não sabe, gente que está assistindo, são pessoas neurotípicas, né? Pessoas que não têm autismo, que estão representando o personagem como se tivesse autismo, né? Mas o que acontece? A Benê da Malhação, a minha irmã viu e falou: caramba, é igualzinha a Juliana. É igualzinha a Juliana. Aí, a partir disso, a gente, sabe, já tinha essa suspeita antes, mas isso foi meio que mais uma confirmação antes de eu ver os autistas de verdade, né? Que são esses que eu citei. Sim, até que a autistagem falou: ai, gente, a típica me dá muito nervoso que eu tenho TEA e um filho em investigação. Então, a gente, cada um, né, vai ter a forma de lidar Sim, e de lidar processar. com Então, isso. mas, assim, quem, né, quer assistir para compreender, né, existe uma cena lá que eu achei interessante de Meltdown, que ele fica desregulado sensorialmente porque ele acaba achando, né, que tem um sentimento pela terapeuta e a Uhum. terapeuta fala: não, você é meu paciente, né? Falou com o Sam. Sim, Então, a partir disso, ele teve uma desregulação, que né, ficar no chão, fica com aquelas estereotipias, com elástico no dedo, quem assiste. Então, existem cenas que representam um pouco do que é esse meltdown, né? Estou usando um pouquinho esse contexto para sim, explicar um pouquinho, né, cenas que às vezes aparecem em filme e aparece também na vida real, a gente sabe, né? sim, Diante sim, de sobrecargas sensoriais que tem esses estímulos, essas, né, que gera essa crise, né, com dentro do certeza, espectro do autismo. Você com tem certeza. outras mais que você possa citar para a gente, Juliana, assim, que possa gerar? Eu vi que você falou bastante desse conteúdo no teu Instagram. O que Sim, você acha que pode sim, gerar mais meltdown para os pais também ficarem atentos aos gatilhos, né? Que podem gerar sim, essas crises, que podem ser sensoriais, né? Podem ser advindas de questões sensoriais, barulho demais, sim, né? sim, sim. Olha, isso do meltdown e do que pode ser um gatilho para isso, eu acho que assim, antes de ocorrer o fato, é muito importante você perceber o porquê disso. Por exemplo, eu quando eu tenho meltdown, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muita questão com sensorial, não. Sensoriais são a luz e o som. Quando eu estou num lugar muito barulhento, assim, por exemplo, sei lá, trem, e sem esse meu fone de ouvido aqui, é uma loucura. Porque vai gritaria de um lado, gritaria de um outro. Eu fico com dor de cabeça, começa aquela dor de cabeça, aí vai indo pro humor, parece. Entendeu? É Uhum. isso que acontece comigo. O meu humor fica desregulado por conta do externo. Mas também já ocorreu de, por exemplo, sei lá, olha, esse exemplo aqui da live. Acabou a luz 20 minutos antes da gente começar aqui. Pois é, gente, vocês Cara, acreditam? Aqui, não isso aqui é uma acredita? graça mesmo de Deus, porque Não, ela me mandou mensagem 20 minutos, eu falei: Juliana, socorro, não, vai dar socorro, cara. certo, Não, vai você dar tá certo. entendendo? Minutos depois voltou. Só que se tivesse permanecido, eu tenho certeza que eu ia entrar em meltdown. Porque, tá entendendo? Uma parada inesperada, assim, do nada acontece, é Quebrou uma certeza. rotina, né? Rotina. Algo Isso, de rotina, então isso também pode exatamente. gerar, como a Júlia está Nossa, falando aqui de forma com brilhante para a certeza. gente, Uma né? quebra de rotina, para mim, isso pega muito mais do que qualquer estímulo sensorial, porque assim, além da questão de sobrecarga sensorial, da quebra de rotina, ansiedade também, ansiedade social. Por exemplo, a gente aqui Sim. numa live, eu não tenho problema de me comunicar, eu não tenho mesmo. Assim, Uhum. até porque a gente está falando sobre coisas assim, vamos dizer, científicas. Se eu tivesse que falar da Sim. minha vida assim lá, é porque acho que ia ser complicado, mas Não, tá aqui eu entendendo? sempre trabalho com evidência científica, falando do Sim, autismo com sim, base mesmo, sim, assim. Eu sou professora, então minha com vida é toda certeza. acadêmica, é artigo, é Não, autor, é duas. ciência. cem Tamo por junto, cento eu sou porque fã, cem por cento. ciência. Tá até aqui a tatuada, 100%. Aê, top! 100% ciência.
Mas é essa que é a questão. Comunicação pode gerar, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo do atípico, já que você citou aí. Ele teve essa interação social que foi meio frustrada. Foi Ele frustrado. esperava ele esperava uma coisa, mas ele recebeu outra. Essa dificuldade, que pode até parecer que é uma quebra de rotina, mas porque assim, do cérebro da pessoa, ela estava criando essa rotina, né? Mas o outro, a gente não sabe o que o outro tem na cabeça. Isso pode com certeza desencadear um meltdown. Acho que até muito mais fácil em alguns autistas do que, por exemplo, os sons. Porque o som, luz, etc., isso é muito fácil de você prevenir. Por exemplo, você compra um fone de ouvido que isola bem. Isso já dá uma diminuída. Um óculos escuro para algumas pessoas funciona também bem, já. Eu acho que o pior do sensorial para quem tem autismo é o tátil, que esse não tem muito o que você fazer. Mas os outros estímulos dá para você dar uma evitada. Mas isso de quebra de rotina e de comunicação é muito complicado. Eu acho que a gente tem que sempre ter atenção a essas três coisas, mas principalmente essas duas que quebra de rotina, não tem como você controlar isso. Realmente não dá para Porque você, vou existe, evitar. porque Não existe dá. assim, a inflexibilidade cognitiva. Como a área no autismo, no córtex pré-frontal, aqui Sim, que é responsável por essa área de alternar curso do pensamento, sim, essa área aqui, a área da sim. inteligência, a área que a gente chama das funções executivas, que é essa capacidade de termos de alternar o curso. Por exemplo, você está indo lá na ponte Rio-Niterói, aí Uhum. para o seu carro, para. Você tem que pensar em plano B, né? Deu problema, deu PT Sim, no teu carro. Você tem que pensar em plano A, plano B. Eu ia viajar, só que essa rota aqui parou. Está obstruída. Eu vou para qual outro caminho para chegar ao meu destino? Então, dentro do autismo existe essa... Eu estou dando exemplos assim, né? sim, sim, Que eu coloco isso bastante lá junto, né, no curso, porque a gente precisa aprender a alternar, e dentro da neurociência vai ajudar isso, juntamente sim, com a sim, aba, né, com a análise de comportamento sim, aplicada. sim. A Então, alternar esse curso, se eu não posso ser de uma forma, por isso que a gente antecipa, tenta alternar, né, revezar a sim, demanda, olha, hoje, explicar, não vai ser sua escola vai ser nova. Então, se você vai passar a criança para uma escola nova, uma tem que ter semana todo um antes de começar, preparo antes. mostra isso. Mostra quem vai ser o Sim, professor. sim. Acho que trabalhar essa questão socioemocional é muito importante. Lidar com a frustração, Muito. Nossa, lidar com muito o não. importante. Porque, como você falou brilhantemente aí, tudo bem, Renata, o som tá horrível, isso vai me dar um meltdown. Coloca o fone. Joia. Mas e o tátil? E quando eu for É, tocar? Estou preparado? E quando exatamente. namorada me dá um fora? Falar, não quero você. Tá preparado? Tá preparado? E, Então, e isso coisas tudo tem que até ser mínimas, né? trabalhado. Por exemplo, Exatamente. vou dar um exemplo da minha vida. Minha mãe tinha que estar aqui para comentar sobre isso. Certa Chama vez, ela. a gente. Não, é que eu não sei se ela está aqui. Se ela tiver, ela se pronuncia. Mas então, Pronuncia certa aqui pra gente. vez, a gente estava indo para um local e estava cheio de poças, tipo, de lama no caminho. E era uma rota que a gente fazia sempre, eu sempre passava no mesmo caminho. Se eu era criança, né? Devia ter uns, sei lá, uns 8 anos. Passei no meio da poça. Eu continuei o meu caminho sem pensar ali em arrumar uma outra maneira de não me sujar. Eu meti o pé na lama, entendeu? Pra você ver só, são coisas pequenas. Tipo isso pra mim foi até engraçado depois que eu me toquei o que aconteceu. Mas são questões pequenas que podem ser evitadas se você fizer um tratamento de fato, para a pessoa conseguir observar outros caminhos, ter novas possibilidades. E isso é muito complicado, porque, como eu disse anteriormente, o sensorial ainda dá para você dar uma balizada, vamos dizer assim. Mas e o Uhum. emocional? Como você faz para controlar isso? Por isso a gente tem que sempre estar em terapia. Eu já entendi isso, que eu, por exemplo, vou fazer Perfeito. terapia até, entendeu? Até ficar velhinha, até para sempre, porque eu sei que eu não quero ficar tendo essas questões assim que se tornam incômodas tanto para mim, tanto para o outro. Então, acho que é uma questão que a gente tem que ficar atento sempre, que não pode abandonar a terapia. Com certeza, para saber lidar, né, com as frustrações, com o não, com essa quebra de Sim, rotina,
né? Que isso, Com às certeza. vezes, desencadeia. Eu acho que essa questão da quebra de rotina é uma coisa que desencadeia bastante crise, a gente vê isso Nossa, o muito pior. comum. E aí, por isso que a gente faz os combinados, né? Antes, antecipa, reveza essa demanda com a pessoa, olha, vai ser assim, dessa forma, e aí você vai adaptando o que, mesmo que a criança chore, faça birra, vai dando aquilo que é reforço Sim, positivo, cada vez que conseguir chegar sim, próximo, né? Olha, tá aceitando mais a escola nova, você vai reforçando positivamente, fazendo com que a criança, por aproximação essencial. sucessiva, cada vez mais ela vai uma semana antes de começar a Sim, escola nova. Vai reforçando, vamos lá, então comprar seu picolé, algo comestível, que é um sim, sim. reforçador de alta magnitude. Ah, é o mundo bita? E para um adulto? Faz também reforço, vamos lá para o shopping, vamos tomar um café. Que bom que você conseguiu, né? Sua primeira aula aqui que você conseguiu fazer Uhum. aqui nessa escola nova, né, na tua faculdade nova. Então, bora comemorar nossas Sim, conquistas. Isso também para um adulto. sim. Nossa, é Reforçar muito importante. sempre e revezar. Você conseguiu? Então, beleza. Então, vou te dar o reforço. Vamos embora passear, vamos fazer aquilo que você gosta. Reforçar um Sim, adolescente, um adulto, para quebrar essa rigidez. Tem que ter quebra dessa rigidez. tem, tem. Tem que quebrar, Porque porque é isso aquilo. limita, né? Fica naquela Exatamente. limitação de aprendizagem. Tem um leque de oportunidades para aprender aqui fora. Isso, Então, a gente isso. precisa fazer essa quebra dessa rigidez. Com E com certeza. Acho isso que tem. assim, para a galera entender assim, mais basicamente, é como se a gente autista fosse assim, ó, dentro de uma caixinha. A gente só visse, isso, a caixinha ainda tá grande, foi um negócio assim, sabe? A gente andasse com uma burca o tempo inteiro. A gente não consegue ver as oportunidades da vida, os diferentes caminhos que a gente pode observar. E isso, que além de gerar meltdown e shutdown, eu acho que é por isso Uhum, que muitos autistas também têm quadros de comorbidade de ansiedade, de depressão, porque a gente uhum, entra nessa rigidez perfeito. cognitiva tão forte que a gente, por exemplo, assim, você pode entrar numa depressão e pensar assim, ah, só tem aquela alternativa é muito ruim. Por exemplo, aquilo ali vai ser, sua cabeça entra num filtro negativo de tudo. Que você tem essa visão tão limitada, como se fosse aquela burca, que você não consegue enxergar outras coisas. Por isso que é muito importante para realmente quebrar essa rigidez. Que Fazer acho a que terapia, né? Tipo, existe outra forma de encarar essa escola nova, essa pessoa nova que você, né? Por sim, exemplo, sim, terminou, aí está começando um novo relacionamento. Como que você vai fazer para lidar com isso? Você vai trabalhando com essa certeza. rigidez, né? Com Ah, e certeza. o Sander falando, amando essa troca de informações, estou aprendendo bastante, vocês duas estão entregando tudo. Ah, obrigada aí, Sander, que bom Meu estar aqui melhor com amigo você. esse, ó. 10 anos de amizade, isso aí. Meu Aê, melhor amigo. bem-vindo, prazer em Isso aí. conhecê-lo, viu? E pessoal que está aí, comentem, gente. A gente quer deixar isso Comenta, aqui isso uma aí. roda de Essa conversa, não é só interação. eu e a Ju, não. É todo mundo junto e misturado. Isso aí, tamo junto. Tamo junto, meu filho, juntos pelo Té Isso aí. sempre. E aí, assim, a gente tem que perguntar. A Outstagem está perguntando aqui, Juliana, que terapia você faz? Então, atualmente eu faço aba. Atualmente eu faço. Tem aba para adultos, tá, gente? Só um Isso detalhe. aí, exatamente. Só que assim, eu não posso dizer a fundo, porque eu só fiz por enquanto 3 sessões. Mas mesmo assim eu tô gostando bastante da terapeuta e tal, eu tô achando bem interessante. É, Mas há uma questão, é muito difícil para a gente que é autista, a gente se identificar com o terapeuta e o terapeuta entender a gente. Por isso que assim, tem que ser uma pesquisa muito longa que você tem que fazer e com certeza com recomendação, porque é muito difícil. Tem muita gente que Sim, não entende também o que é autismo. E um rolê, a gente daria uma live tem inteira que só para isso, né, Renata? com certeza, você tem que fazer uma busca minuciosa, porque Uhum. o que a gente já vê de pais que chegam no consultório já sofrido por passar por profissionais que não são capacitados, Nossa, que prometem, né, coisas e que está totalmente fora. E a ABA, gente, é a ciência, análise de comportamento aplicado, é a ciência recomendada para o tratamento e intervenção do autismo. Fora sim, isso, né, a gente sabe que, né, tem que olhar, você tem que olhar a ciência. O que a com ciência certeza. recomenda é a análise de comportamento aplicada. A Autoestágio está falando aqui.
Eu estou começando a fazer TO, estou chocada com tudo que podemos trabalhar. Meu diagnóstico também é bem recente. Pois é, no TO, autoestagem, eles vão trabalhar muito a questão sensorial, vai avaliar seu perfil sensorial. A gente trabalha, né, em equipe multiprofissional, então Sim, essas sim. informações tudo é trocada. Profissional psicólogo, né? Mais Sim, o TO, mais fono. Então, por exemplo, se tem hipersensibilidade com pacientes que não conseguem pegar em coisa pastosa. A gente vai trabalhar isso, né? Trabalha isso, sim. Né? Como Por eu exemplo, disse, eu, pode por falar. exemplo, eu não tenho muito problema sensorial. Então, eu nunca cheguei a buscar de fato um TO. Até porque as coisas que eu tenho de sensorial é coisas que não me incomodam. Por exemplo, quando tá batendo muito sol, esse meu olho fica fechado. Só esse olho. Só que é aquilo, não me incomoda. O que é mais incômodo é assim, as pessoas ao redor devem ser assim, tá paquerando? Não, não tô, entendeu? Aí você tá dando Ou aquela piscada assim. isso, eu fico com o olho fechado, Ai, exatamente, entendeu? gente. Mas isso não é problema para mim, porque eu acho que a maior Sim. questão, assim, para quem de fato precisa desse apoio, se esses estímulos incomodam muito, você não consegue, por exemplo, botar Quando a uma pessoa roupa. incapacita dela fazer as Isso, atividades dela, eu creio, é exatamente. isso. Até nas estereotipias, algo assim, está Sim, incapacitando, sim, está sim, sim. sendo algo que está prejudicando. A gente muda aquilo que é comportamento inadequado, aquilo que está limitando o Exatamente. potencial da pessoa, Da pessoa. socialmente, convivência, autonomia. Então, por Sim, exemplo, sim. a TO vai trabalhar a questão da autonomia, atividade de vida diária, junto com o Sim, psicólogo, sim. junto com o pai, mãe, em casa, trabalhando o ABA também, aplicando isso com as Sim, sim. crianças. Né? Você também, né, Ju, o que aprende em ABA, aplica em casa, né? Vai Sim, sim, sim. trabalhando isso, tudo que você vai aprendendo em terapia, vai colocando em prática, Com né? Vai certeza. superando É ótimo. desafios sociais aí, né? Vai É ótimo. lidando. Então, a aba ela precisa, gente, minimamente, para ter uma intervenção eficaz, 40 horas, tá? Minimamente para ter uma intervenção que a gente possa dizer que é de evolução, assim, né? Ter um prognóstico Sim, bom de evolução para o autismo e sim. feito de uma maneira correta, porque, por exemplo, não É, porque adianta tem se não isso. tiver consistência. Por exemplo, na casa do avô ganha tudo, faz birra, a criança ganha tudo. E lá na outra casa da tia já pune comportamento inadequado. A birra aqui não tem vez. Então todos têm que falar uma língua só. Se é para Sim, extinguir a sim. birra, então, desde a casa do vovô, da vovó, da mamãe, do tio, de todo mundo, é falar a mesma língua. Não dar atenção quando a criança está fazendo birra, né, Ju? Sim, É sim. tratar tudo de a mesma linguagem, porque Da senão mesma isso maneira. prejudica a intervenção. Não Com adianta um falar certeza. o A e outro falar B, né? Com Então, certeza. todos têm que estar numa mesma tacada. Igual Sim, a sim. auditagem falou, está trabalhando várias coisas. Então, está trabalhando na TO, então a Fundamental. psicóloga está trabalhando também junto que a TO está fazendo na base de currículo, né? Curricular, que Sim, sim. montou a elaboração do plano individualizado, que cada autista é um autista, é Sim, é individual. único. Não Exatamente. adianta, por exemplo, o que vai ser para a Ju não vai caber, por exemplo, para mim, não vai caber para outra pessoa. Cada um tem a Sim, sua demanda. Então, é um trabalho exatamente. bem individualizado. E, E como a por gente exemplo, pode ver aqui, até na qual autistagem mesmo, ela tá com essa questão sensorial que precisa muito de apoio. Eu já não tenho. Aí pode ter uma outra autista que precisa de fono, por exemplo. Nossa, cada um é único, não dá, gente. Tem que realmente procurar uma equipe para avaliar a pessoa para ver o que ela precisa ou não, entendeu? E até mesmo a própria pessoa ter essa noção assim, cara, eu tenho uma questão sensorial grave, isso atrapalha a minha vida, vou buscar um TO. Eu tenho uma dificuldade de comunicação, vou buscar uma fono. Uma coisa até, eu não sei se você sabe me informar isso, Renata, mas tem nutricionista também que esteja trabalhando com autista, que eu acho muito importante e eu não vejo tem, e falar é um muito sobre assunto isso. negligenciado, né? Mas é um Sim, assunto muito muito. importante. A questão da nutrição, Sim, com a relação também dos sintomas. Tem uma doutora que eu sim, sigo, sim. a doutora Tiele, que ela também ela é neuropediatra, Uhum. doutora Tiele Machado. Ela fala muito essa questão também de alimentação e o Sim, autismo. precisa, Então, é precisa. algo que é importante, acho relevante também.
O que Sim, você... porque autismo, além de ter essa questão da seletividade alimentar, né, que tem muitos autistas que não conseguem de jeito nenhum comer algumas coisas, também Precisa tem o para outro ajudar. lado. Também Aham. tem o outro lado, que tem uns que devoram tudo, vamos dizer assim. Não tem um equilíbrio, Assim vamos como tem um dizer. hipersensível, que um barulho deixa a pessoa, né, Isso, totalmente desregulada, tem outro exatamente. que é hipossensível, pode ter o barulho que for, que Hipossensível. não vai se Isso, que não importar. vai se Cada importar, um tem o seu mundo exatamente. particular e atípico. Então, eu digo, viva a Sim, neurodiversidade, porque isso é a subjetividade exatamente. de cada um, Com né? É a certeza. beleza de cada ser que está ali, Sim, né? É sim, o é lindo contorno, é isso. o vaso ali moldado do que é, da sua essência. Então, Exatamente. gente, então é importante a gente estar trabalhando, por exemplo, na nutrição, a seleção, né? A questão da Sim, sim, seletividade alimentar, que é uma rigidez também comportamental, né? sim, sim, sim. É isso que eu ia até citar, que isso também é uma questão de rigidez cognitiva. Por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum comer linguiça, mortadela, esse tipo de coisa assim de porco. Mas isso não é algo que, por exemplo, vai afetar a minha vida nutricional, vamos dizer assim. Não é algo que vai, sei lá, vou ficar desnutrida se eu deixar de comer mortadela. Muito pelo contrário, estou fazendo um bem para mim não comer esse tipo de coisa. Mas tem autista, por exemplo, que não consegue comer carne, não consegue comer feijão, coisas que fazem Sim. muito bem à saúde deles. E isso, por exemplo, até quando você, se não for feito de uma maneira bem feita nesse plano nutricional, pode até entrar em shutdown e meltdown se for oferecido um desses alimentos, entendeu? É Ou muito, obrigar também muito a criança a complicado. comer, por exemplo. Você vai Sim, comer, isso pode se tornar um estímulo aversivo para a com criança. Então tem que ter certeza. muito cuidado, porque ela pode tomar birra e nunca mais mesmo É permitir nem que você coloque isso. a colher perto. Só de Então, chegar perto disso. a gente usa na aba, Ju, a questão das aproximações sucessivas. Então, por exemplo, com criança, o que a gente vai fazendo? Primeiro pega brinquedinho de fruta nova, de alimento de feijão aqui, junta, olha o que é feijão, veja a figura do Sim, que é feijão, por aproximações e vai reforçando a criança, né? A sim, devagar entrar nesse mundo. Depois você vai colocar um prato com um brinquedo ali, pertinho do prato de alimento, para ela uhum, visualizar. Tá ali, ó. O prato de comida está aqui. Vamos dar o exemplo que o prato de brinquedo está aqui, de sim, alimentos sim, novos. Então você vai botando perto. Depois você vai colocando mais próximo o prato, né? Com a sim, comida sim, ali, né? Real. Depois você vai na cozinha, brinca, ó, pega para a mamãe o feijão, pega para o papai aqui o sim, arroz. sim, Vai fazendo participar devagar, de aproximações sucessivas, sem forçar para não gerar até um com possível certeza. meltdown, né? Um possível uma Sim, desregulação. A gente tem que ter muito cuidado na forma muito como vai cuidado. atuar, né? E usando Exatamente. a aba que é a ciência, né? Que Sim, sim, vai sim, trazer essa intervenção eficaz, né? com certeza. Então, esses possíveis meltdown, o que a gente fala? Então, pode ser possíveis gatilhos ali, questões sensoriais, né? A Sim, questão de quebra de rotina que você refrisou, né? Uma frustração, não saber lidar com a frustração, né? Não sim, saber lidar sim. com não. O que é importante mais assim que a gente possa lembrar aqui de meltdown? Vamos lá. De Sinapses dificuldade. acontecendo aqui. Sim, Vamos estamos lá. aqui no brainstorming. Uma É, coisa que também é importante pontuar é a dificuldade social. Isso, por si só, já pode causar uma desregulação a significativa. dificuldade de falar, né? Às vezes existe Isso, comportamento não verbal, isso isso. frustra a criança, conversa por forma de birra. E aí a gente tem que ensinar a fazer Exatamente. pedidos, um comportamento alternativo. Em Sim. vez de fazer birra, vamos ensinar a fazer pedidos e ensinar a conversar. Vamos Ensinar fazer um a lidar. exemplo? Sim, um exemplo para a galera aqui entender. Não tem quando o professor ou professora chegava assim e falava assim: Juliana, quer responder tal coisa? Essa dificuldade de você, do nada, você ser pego de surpresa para ter essa interação social ali na frente de todo mundo. Isso por si só já pode desregular um autista, ó, segundos. Essa dificuldade de interação social, se essa situação que eu narrei aqui já é difícil para um neurotípico, para a gente é 1000 vezes pior, porque você vai estar exposto de uma maneira
que envolve muita coisa. Envolve a frustração, envolve a dificuldade social, envolve a ansiedade. Isso, pô, do nada, né? Tudo. É, Aham. é muita coisa envolvida que, com certeza, aquilo ali pode desregular a pessoa, ela entrar em um shutdown, em um meltdown facilmente. E é importante falar que a gente não falou Perfeito. muito desse tema, do que são essas palavras, né? Deve estar gente boiando, pensando, o que é É, o meltdown? que O que é que é shutdown, né? meltdown? Isso. Porque assim, essas palavras, elas não, infelizmente, acho que elas não têm, Renata, tradução, né? Aí a gente acaba. As traduções são meio esquisitas, né? Ah, derretimento. Ninguém vai entender muito bem se a gente falar assim. Mas o meltdown é praticamente uma resposta meio fora do comum que o autista tem devido a essas sobrecargas emocionais, Perfeito. sensoriais, Perfeito. que acabam desregulando ele totalmente. Ele pode ter um acesso de raiva, um aumento na Pode ser sua agressivo com violência. outros, né? Eu Isso, consigo exatamente. mesmo se bater, se autoagredir. Isso. E não é só a agressão física, também tem a verbal. A pessoa fica violenta de fato, entendeu? Ela pode, sei lá, te xingar, falar um monte de besteira pra Isso. você, entendeu? E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu tô em meltdown, eu fico muito violenta e não é físico, é verbal mesmo. Você acaba gritando com os outros, explodindo. É como se você realmente Uhum. estivesse explodindo, entendeu? É uma coisa Sim. muito, muito louca. Só pra vocês terem noção, você sai do seu normal. Eu aqui, por exemplo, tô no meu normal, mas quando eu tô em meltdown, eu começo a gritar, dá um acesso de raiva, uma coisa muito Uhum. bizarra. Sim. Mas assim, eu falo dessa maneira porque de fato é algo que é até meio difícil de compreender antes de ter. Era difícil de compreender antes de eu ter o diagnóstico. Agora que eu entendo, eu sou mais pacífica até nessas coisas. Eu penso, tô em um momento de crise, beleza. Eu tenho Então, que me é importante controlar, que a vamos Ju dizer está assim. falando, porque a Ju, o que, que a Ju está mostrando para a gente? Ela sabe, conhece sobre o Isso. autismo, né? Se informa e sabe, e o que, que ela está lidando? Estou aprendendo a lidar com os Isso, gatilhos. Então, você com já certeza. identifica em terapia o que gatilho que está fazendo eu entrar em meltdown. Isso, Você saber isso para o exatamente. teu filho, tua filha, o que aciona o meu filho e minha filha se Nossa, desregular? O que faz que eu, toda a como diferença. autista, que estou assistindo aqui, que estou dentro do espectro diagnosticado, tem pessoas aqui assistindo, né, falar que foram diagnosticados, e vão pegar o gatilho e vai falar, peraí, será que foi aquela palavra, a forma como a pessoa falou? Será Isso. que é o tom da voz? Então, você Nossa, se conhecendo, você vai olhar cada detalhe dos possíveis gatilhos que podem evocar, iniciar essa resposta de meltdown para evitar, né? com Então, por exemplo, se a certeza. criança está ali, no momento ela está no recreio lá, e aí deu meltdown, teve crise de sobrecarga sensorial, muita criança no corredor não aguentou e começou a Sim, cair no sim. chão e se bater. Começou a dar estereotipia, a fazer o meltdown. O que você faz? Retira a criança do local que está gerando essa Uhum, sobrecarga. Você precisa realmente sair desse exatamente. ambiente, identificar que é isso, então Isso que eu ia vamos mudar falar. com muito cuidado, Porque procurar a isso. segurança dela primeiro, né? E a Certificar dela sua não se também. auto-agredir e a Isso. sua, e sair desse local que possa estar gerando isso. E Sim, nas questões emocionais é tratar em terapia. Peraí, existe outra forma de eu exatamente. enfrentar esse fora? Existe esse emprego que eu não, né, não fui Sim, promovido? sim, Caramba, eu queria entrar nessa faculdade e não entrei. Né? Eu sou autista, não me deram espaço, me negaram a matrícula, igual a gente vê com sim, muitas sim. crianças aí, a Não luta, muitos. né? Sim. Muitos que negam, a gente sabe que é lei, mas a gente sabe que a É muito verdade não é complicado, né? assim. É Sim, muita, muita luta que os pais, né, enfrentam nesse tem. sentido. Então, Muita luta. então, assim, como lidar, ensinar isso, os pais principalmente têm que cuidar bem do emocional, porque o Faz toda principal a ali é diferença. o teu filho e tua filha, que se você, pô, mas negou a matrícula e fica mal, às vezes a sua raiva, a sua braveza, ele pode passar algo para a Vai criança passando. pode, né, eliciar, então, esse meltdown por causa de Sim. irritação dentro de casa. Então, tem Do que ter um ambiente. ambiente. Isso. Então, tudo precisa ser muito trabalhado emocionalmente, porque a criança com E autismo, ela tem um ainda processamento cerebral alterado, né, diferença. na área, Sim, né, tanto temporal, né, questão da cognição social, sim, quanto pré-frontal, que é a flexibilidade sim. cognitiva, que é o controle dos impulsos, que é a atenção compartilhada que fica em déficit, né?
Então, essas questões sensoriais envolvidas. Então, a gente precisa olhar isso com cautela, né? Que Muita exemplo a gente vai cautela. deixar, né? Que E ainda exemplo eu estou deixando? Então, ainda tem esse um é o ponto, detalhe. né? Ainda tem um detalhe, o ambiente que o autista está tendo um meltdown, principalmente meltdown, shutdown, é perigoso da pessoa, por exemplo, ficar muito tempo naquela situação e acabar entrando num quadro de desnutrição, de desidratação, tem essas questões envolvidas. Porque tem autista que pode ficar muito tempo dessa maneira. Mas o shutdown, por a pessoa poder ter acessos de raiva, você tem que tomar muito cuidado com o ambiente, porque ela pode pegar um objeto, quebrar e se machucar. Tem muito caso disso. E ainda tem Cuidado para proteger ela e isso, as outras proteger a pessoas. pessoa, exatamente. Ainda tem o eloping, que o eloping, o que significa isso? É quando a pessoa está em um meltdown e ela acaba fugindo dos pais. Isso é muito perigoso. Porque ela pode se jogar na frente de um carro, ter esse acesso de raiva, ter esse E o eloping e autista não acabar tem se essa machucando. questão de senso, né, de que o que é risco, o que Isso, não o é. que é A perigoso, questão do isso, reconhecimento, né? A gente sabe das emoções, isso, do que o outro está sentindo, do que ele sabe exatamente. sobre os seus próprios sentimentos. Não sabe Sim, reconhecer por causa dessa alteração na cognição social, sim, no sim, córtex, na capacidade imitativa, que é nos neurônios espelhos, né? No sim, córtex sim, sim. pré-frontal. Então, tem que ser trabalhado isso. Ele Tem que ser saber, eu estou realmente trabalhado. triste. Se eu não trabalhar essa tristeza, isso vai me gerar depressão. Se eu não Sim. trabalhar essa preocupação, isso pode me gerar ansiedade. Contar isso para adolescente, trabalhar isso na vida adulta, né, Ju? Sim, sim. E, Nossa, muito isso aí pode necessário. gerar um meltdown se eu não tratar esse momento que eu estou, né, com uma frustração grande. Muito Então, grande, por sim. exemplo, a distração é uma estratégia. A gente Sim, precisa sim, de a distração. A pessoa está no com certeza. meltdown ou no shutdown, seja o que for, né? Ou nessa explosão, ou na implosão de sentimento, porque a shutdown é Isso, implosão. É quando você está sim. guardando tudo para dentro. Ele fica assim, aquela paralisia na face. É o pior, Parece que não está sentindo, fica sinceramente. sendo deitado no chão, às vezes Isso. paralisado, sem sentir, sem ver nada, sem É responder muito ruim. socialmente, porque É ele está muito sofrendo ruim. internamente. Isso pode gerar doenças Exatamente. psicossomáticas. Então, isso Nossa, é isso é péssimo. preocupante, é Isso é péssimo. importante. Sinceramente, eu como autista, eu prefiro ter o acesso de raiva do que o shutdown. Definitivamente. Porque assim, o shutdown, para quem não sabe, é a morte em vida. Eu não estou exagerando no que eu estou falando. Porque você entra num local que você não consegue sair. Você fica paralisado, você não consegue processar nada, você fica num estado vegetativo. Eu não estou exagerando, porque é exatamente isso que eu sinto, entendeu? Por sorte, eu não tenho tanto shutdown quanto eu tenho meltdown. Meltdown acaba sendo algo mais frequente na minha vida. Esses acessos de raiva, esse tipo de coisa. Porque o shutdown, sei lá, eu aprendi a desenvolver muito bem essas minhas emoções antes mesmo de começar na aba. Quando eu não tinha diagnóstico, eu fazia TCC. TCC me ajuda bastante, sabe? Só que tem seus Eu limites, né? gosto. Eu Tem vou os falar assim, o limites. TCC, ele ajuda muito nas habilidades sociais dentro do autismo. Então, Sim, ela é sim, algo complementar. Claro que a sim. base é a aba, a análise de Com comportamento na certeza. veia. Mas Com a certeza. TCC, ela tem a sua importância, o braço de ajuda no autismo para Uhum. trabalhar as habilidades sociais, tá? Que existe Exatamente. treinos de habilidades sociais, porque a TCC vai envolver mais a questão das crenças, dos pensamentos, que Sim, levam sim, sentimentos, e sentimentos, assim, comportamento. E sim. já a terapia comportamental vai focar o quê? O comportamento. O que está eliciando, o que de interação social está eliciando no seu comportamento? O que está Uhum. fazendo o seu comportamento ser dessa forma? Qual a Sim, função? O sim. que você ganha? Né? Qual o reforço positivo disso? Tem Reforço toda a negativo? diferença. Existem diferenças, mas E elas se já complementam na ajuda. questão Sim, social. com Né? Na certeza, questão com social, certeza. no autismo, trabalham bem. TCC é muito bom Ajuda. para trabalhar ansiedade, trabalhar Sim. pânico, síndrome do pânico, Isso que me depressão. ajudou. Me ajudou Né? muito na minha ansiedade, Ela é sabe? científica também. Porque Eu isso, com trabalho com certeza. TCC também. Porque a TCC vai te ajudando a perceber assim, os gatilhos de ansiedade. Que antes de eu descobrir o autismo, eu tinha Reconhecer. muito problema com ansiedade. Muito, muito, muito.
Até hoje eu tenho, mas Perfeito, assim, Ju. deu uma melhora, vamos dizer assim. Perfeito. Principalmente, também tem outra coisa. Gente, não tenham medo de pedir ajuda também de psiquiatra, se você estiver precisando. Isso Perfeito. mudou a minha vida. Por quê? Porque antes do tratamento psiquiátrico, eu precisava de regulação o tempo todo. Eu ficava me regulando, porque era aquilo. Eu já tinha as minhas questões da Juliana, aí tinha que lidar com as questões do autismo e a ansiedade junto. E depressão também. Virava uma sopa, né, gente? Virava um negócio assim que eu não conseguia me controlar. E eu sinto que agora, com a medicação, fica, vamos dizer assim, eu consigo ver o que são os problemas da Juliana e tranquilo, que já tá um negócio ali funcionando, eu não preciso me regular tanto quanto antes. Mas Você é claro que assim, evita essas situações, né, Ju? isso, Então, reconheça isso, os seus gatilhos, tem que né? reconhecer, Reconheça os seus exatamente. gatilhos. Fala isso para os Mas não autistas. adianta nada você tomar o remédio se você não fizer o ABA, não fizer TCC, não fizer nada disso. Você vai estar jogando dinheiro fora. O Deixar bem remédio claro. ajuda a estabilizar o humor, né? Então vai ter essas Isso. alterações. Mas a minha visão, assim, como profissional, Ju, assim, não dependa de remédio, como você falou. Não, É você não. tomar até não precisar. Até porque você vai Exatamente. trabalhar em parceria com esse remédio, como? Com Ao seu isso. esforço cognitivo de, Com peraí, certeza. eu vou ser refém disso, eu vou... Porque quando acabar o remédio, vai acabar o efeito. E aí eu vou Sim, ficar sim. dependendo de um remédio, sendo que quem domina, quem está no controle da tua vida, quem é o gestor da tua vida, é o remédio ou é você? Então, Exatamente. Mas esse é o questionamento. o que eu digo de remédio é que às vezes as pessoas têm muito preconceito quanto a isso, entendeu? Sim, Mas a gente tem que fazer os dois ao mesmo tempo até você não sim. precisar mais Não disso, entendeu? precisar. Exatamente. Principalmente quem tem o diagnóstico tardio. Que a gente vive Sim, uma vida tentando ser neurotípico e tal, e aquilo vai acumulando, gente. Vai ter um momento que você entra em tantos problemas que você não tem mais controle de nada. A verdade é essa. Por isso que é muito importante a gente discutir essas coisas de gatilho e tudo mais, que é uma forma de você voltar ao controle. Porque você não consegue mais. Você consegue reconhecer o que está te você desregulando se e conhecendo, você melhorar. fica menos refém de si mesmo. E você Isso, vai aprender a exatamente. autogerenciar suas emoções, questionar, criticar. Peraí, vale a pena porque eu Sim, não sim. ingressei, eu sou autista, eu não consegui essa vaga. Vale a pena. Isso, A melhor forma você vai aprendendo a assumir a responsabilidade, com sabendo que você está certeza. implicado nas consequências, né? Dessa Sim, situação. sim. Poxa, eu estou produzindo isso porque existe outra forma. Isso. Então, é Não, muito e é treino cognitivo e responsabilidade, terapia. né? Exatamente. A gente. Autorresponsabilidade. A Isso, terapia ajuda exatamente. isso. É, Porque às vezes a hum, gente pensa assim, o mundo tá contra a gente, porque eu sou autista, porque eu não sou não sei o quê. Não, você também colabora um pouco pelo mundo estar contra você. Eu acho que foi isso que eu aprendi na terapia, sabe? É que às vezes a gente joga muita responsabilidade no outro, sendo que essa é aquilo, a gente tá pisando na nossa própria cabeça. É às vezes o maior exatamente isso. inimigo é a gente, né? É a nossa Isso, já mente. dizia Imagina para o Lady nosso Gaga. neurotipo. Tipo isso. Isso Mas é aí. sério, gente. A gente tem que, principalmente a gente que é autista, eu não sei se isso é algo comum entre muitos autistas, mas a gente tem essa questão assim de tudo botar a culpa no outro. O outro que é ruim, o outro que não sei o quê, a gente é excluído por causa do outro. Oi, Tabata. A Tabata aqui Tauta tá mandou um oi, aí. meninas. Isso. Eita, tô aqui, ó, desfilando, hein? Tô com a camisa Aí, aqui. ó. Vejam a loja da Tabata, Beijo, gente. beijo, Tabata. Que Beijão, bom que você amiga. tá aqui. Mas é isso, a gente não pode ficar se responsável, não pode jogar nos outros, por exemplo, ele me exclui. Às vezes nem é a pessoa que Sim, está te excluindo, às vezes é você que está se excluindo. Exatamente. João. Eu já percebi muito isso em mim mesma. Que eu pensava, ninguém fala comigo, mas eu também não falo com ninguém. Como é que sabe que vai É tipo, acontecer? é aquilo, qual a Entendeu? sua responsabilidade sobre a sua própria queixa? Exatamente. Quando você se vê também como parte do processo, a gente para de se auto-sabotar. Começa a Com se ver como, certeza. peraí, o que eu faço no ambiente vai ter consequência. A aba é muito isso, a interação. Né? Sim, sim. Quais contingências está o meu comportamento, né? É o não Isso. olhar dele, a pessoa não interagiu, né? Esse mundo de neurotípico é muito esquisito para mim. As pessoas neurotípicas são, então quer dizer, mas
E como que eu posso lidar diferente? Como que eu posso, né, Sim, trabalhar? sim, O que que tem que é meu, que precisa mudar? Porque eu me mudando, isso, isso com vai certeza. alterando, né, as circunstâncias. E eu acho que essa que é a mensagem para a gente falar sobre essas crises. Você consegue, não é que assim, você tendo um conhecimento maior de si, vai ter coisas que ainda vão te deixar em crise. Por exemplo, eu já estou num processo assim, antes de começar a aba até, de que eu conheço muito bem os meus gatilhos, eu sei muito bem o que é que me causa. Sabe, Mas gatilho? tem coisa que não dá. Por exemplo, essa falta de luz que deu agora. Eu entrei em desespero, eu já estava assim, ai meu Deus do céu, era o que faltava. Mas faltou isso aqui, ó. Se não tivesse voltado no minuto seguinte, eu já ia entrar em crise. Mas tem coisa que, assim, que foge do teu controle. Você vai saber disso. Mas a questão é quanto tempo que você vai se manter daquela maneira. Entendeu? Porque eu entrando no Quanto tempo você meltdown, se leva para isso, recuperar pra emocionalmente de uma situação voltar. estressante? Isso é inteligência Exatamente. emocional. Isso é para todo Exatamente. mundo, gente. Não é só para autista, é para Isso, pra todos todo nós. mundo. Todo Todo, mundo. neurotípico e Porque, neuroatípicos, né? como A eu gente precisa disse, aprender a lidar com isso. no caso do shutdown, porque assim, meltdown tem esse acesso de raiva, você pode sair quebrando tudo, isso é muito preocupante, porque a pessoa pode se machucar e tudo mais. E tem o outro lado também, que é do shutdown, que a pessoa ela pode, Sim, putz, cara, ela pode ficar inerte. mal de saúde por conta disso, Uhum. entendeu? Por isso que é muito importante a gente reconhecer o que são esses gatilhos e quando, porque assim, como eu disse, você não é que você vai extinguir isso da sua vida. Não é bem Você vai assim. aprender a lidar Você com vai aprender a isso. lidar. Exatamente. Lidar. Essa que é a diferença. Porque até pessoas, por exemplo, sem ser autista, vamos dar um outro exemplo, pânico. Não é que a pessoa vai extinguir aquilo ali da vida dela, mas ela vai perceber assim, putz, eu tô entrando em pânico, aí vai cortar. É mais Vai rápido. identificar, tipo, olha, quando eu assisto o jornal da notícia local, me Isso, gera sudorese, me gera ataque cardíaco, eu fico pensando que eu vou morrer. Então, se isso está acionando o gatilho, você já identificou? Então, isso. você, né, tem pânico, é neurotípico e tem caso de pânico, evita. É a mesma coisa a questão do Exatamente. autismo. Você sabe que o ambiente cheio, ou ambiente, ou você está sofrendo por dentro, tá um shutdown, né? Você está ali numa Isso, depressão, se sentindo para baixo, está sofrendo isso. calado, inerte. É aprender a lidar. O que está gerando isso? É baixa estima? Então vamos trabalhar isso na terapia. É o Com que? Está faltando certeza. acreditar em você? Isso O faz que está toda a diferença. alimentando esse ciclo vicioso? Para Isso faz toda a diferença. isso, questionar, né? Criticar, duvidar desses Isso, pensamentos aí que faz mal, que te gera esse comportamento aí com inadequado, certeza. né? Maldade com você, né? Perversão com a própria vida, Isso. fazer isso, Porque de fato é né? uma perversão ficar daquela maneira, como eu disse, que É, parece uma morte em vida. E tem uma outra coisa exato. também que é muito importante, que é assim, tem muita gente, pais, eu digo até assim, eu 23 anos dos meus pais às vezes ficam desesperados quando eu estou nesses momentos. É claro, né? Quem não vai ficar? Mas você tem que saber também lidar muito bem quando você percebe que a pessoa está entrando tanto em shutdown quanto em meltdown. Tem várias coisas que você pode fazer para você ajudar a pessoa. Mas tem que ter muita intimidade. Sim, se não tiver uma intimidade com a pessoa, acho que às vezes é melhor nem fazer muita coisa, senão você pode piorar o que está acontecendo. Eu sei disso porque Importante, isso. eu já passei por isso Perfeito, que terrível, perfeito, entendeu? Você se sente invadido, de fato. E ainda tem uma outra perfeito. coisa. Você tem que ajudar, mas você não pode de maneira nenhuma ficar assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos melhorar. Esse tipo de coisa assim, Aquela invasiva. coisa Você da não pode ser preocupação, né? Em isso. cima, né? Uhum. Você não pode ser invasivo, tipo, vamos demonstrar aquele desespero. Você quer ver a pessoa bem de uma maneira que você fica desesperado com aquilo, e você acaba piorando o quadro todo. Além disso, Importante. tem Esse várias outras coisas. desespero, né, de quem está ao redor Isso, passa a, às vezes, aumentar isso, ainda mais a ansiedade, a tristeza, exatamente. o meltdown, o shutdown que a pessoa Isso. está. Exatamente. Porque assim, eu não sei se isso vale para todos os autistas, mas eu, por exemplo, Importante essa fala, né? eu Muito sou uma importante. esponja, sabe? Por exemplo, se eu vejo que tem uma pessoa desesperada, eu fico desesperada também. Ou seja, quando eu tô em um meltdown, eu vejo que meus pais estão desesperados, ou minha namorada está desesperada com isso, eu vou ficar Aham. nervosa, eu vou ficar mais nervosa, vai Sim, piorar o quadro todo, entendeu?
Mas tem outras coisas também. Às vezes, Steam Toy pode ajudar muito a pessoa. Só de você dar aquilo ali, entregar para ela, você ficar. Coloca Ou objetos, isso. né? Algo que possa Às vezes, sensorial, às isso. vezes. Por exemplo, Que o aperta Steam uma Toy. bolinha Isso. assim, Isso. você vai Ajuda muito. Ajuda aliviando, muito. respiração, ó. Isso. Inspira, expira. Tem que ver o que Ou que coisas funciona, mínimas, né, Ju? Renata. Porque cada Sim, um de uma porque isso forma. é Tem gente que pega individual. essa bolinha e joga fora. Pega o Isso, taca xingão, na parede. taca na parede, isso não funciona. Isso. Cada Tem a autista sua é maneira. singular. Tem que saber o que que Exatamente. funciona. O que que Mas teu isso filho ou tua filha acaba. gosta? Por Coloca isso que esse acaba objeto na frente. sendo. Por isso que acaba sendo uma coisa de intimidade mesmo. Você tem É que ter muita verdade. intimidade com a pessoa para Perfeito. saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que vai irritar. Uma coisa que para mim Só ajuda muito isso. é, por exemplo, a presença só. Só de você saber que tem alguém ali do seu lado, isso já ajuda. Aí ela não precisa falar um ar, sabe? Só de saber que tem alguém ali, ó, comigo. Tipo, tô do teu lado. Ela não precisa nem falar isso. Eu já entendo, já fico bem. Só de saber disso já me faz um bem, sabe? Mas eu acho que é muito importante, é que é muito mais difícil você falar o que fazer do que o que não fazer, né? Porque o que não fazer A é gente tem claro. que fazer, já fica um post já para você botar no Instagram. O que não fazer no Meltdown e no E já Shutdown. tem, já Já tô, tem. então eu tô passada, eu tenho que entrar lá de novo. Não, tá assim, já tem. Porque assim, tem uns que são meio básicos, né? O que você pode fazer. Só que esses acabam sendo Legal, a gente assiste muito. lá. São muito, como eu posso dizer, como a gente disse, muito de cada pessoa. Por isso que a gente tem que acabar dando uma coisa meio generalista, porque Aham. cada um é de uma maneira, né? Como a gente falou do instinto, para muitos funciona, mas para mim mesmo aquilo não me desestressa, aquilo me irrita mais ainda, né? Por Você exemplo, vai isso é de identificar, cada deu um, algo, sabe? piorou, joga fora, Isso, esconde esse estímulo. Você tem que ver o isso, que isso, funciona. É cócega? É carinho isso. para criança? É um Que às vezes o toque sorriso? também, isso para você ver só, de cada autista, o toque também pode irritar mais ainda. Que eu, por exemplo, não tenho muita questão sensorial, mas Olha quando eu tudo tô em isso. crise, Conheça teu filho, tua filha. as luzes, os sons, isso tudo parece que triplifica, vamos dizer assim. É muito pior, fica tudo muito pior. Mas, enfim, cada um tem sua maneira, por isso você tem que observar muito a si mesmo e o seu filho, seu companheiro. Tem alguém que fez uma Pois é. pergunta aqui. Shutdown Sim. também ocorre depois de uma tentativa de interação como. Ih, pode, tranquilamente. Assim como o que fazer para melhorar é muito único, o que vai engatilhar uma pessoa também é totalmente único. Por exemplo, shutdown. Eu posso dizer que eu só tive shutdown mesmo 4 vezes, entendeu? E eu sei exatamente o que que causou. Foram coisas muito agressivas, vamos dizer assim. Mas meltdown, eu também sei o que que causa, mesmo acontecendo muitas vezes. Por isso que, assim, é uma questão que acaba assim, você tem que se analisar, perceber o que que te gera esse mal. E se você tiver um filho, por exemplo, autista, você tem que observar muito também o que que causa nele. O Porque que às vezes, causa isso? isso, quando eu era criança, um exemplo bom para isso. Passava um trem perto de onde a gente tem casa de praia, né? E aquilo era um inferno na minha vida, aquele barulho de trem. Que, Nossa. nossa, Uhum. terrível. E minha irmã percebeu que aquilo me fazia mal e ela me deu um fone de ouvido. Só daquele ato ali já cortou. Porque eu que chorava ouvindo o som do trem. Era um sofrimento legítimo aquilo ali, entendeu? Não era Sim, sim, birra. sim. E o fone de Compreendo. ouvido, além de eu ouvir a música, aquilo me distraía. Não era nem porque abafava o Aham, som, que não é igual esse aqui, entendeu? Era aquele que, tipo o seu. Esse que aham, você mas só sim, escuta aham. isso, entendeu? Só de você ouvir alguma coisa, você já se distrai, já dispersa. Por isso tem que prestar muita atenção. Isso é muito importante. Você vê o que está causando no seu filho ou em você mesmo. Identifique. Uhum. Exatamente. Eu acho que para você. Trabalhe com a distração, né? Porque para Isso, com você. certeza. Ali você conseguiu, através a sua irmã, né, te deu o Isso, fone, ou seja, tirou, cortou. Agora, e coisas que não podem cortar? A questão da emoção é, negativa. É a isso. questão do como eu vou lidar. Eu vou E dar poder a essa dor, a dor de alguém lá na escola que te tratou mal, que, sei lá, te fez preconceito porque você é autista, que foi um capacitista, uma pessoa sim, totalmente ali, sem noção, preconceituosa. Você sim, vai dar poder a essa voz, né? Então, exatamente. é eu trabalhar das emoções.
de reconhecer, primeiro trabalhar o reconhecimento, né? Estou triste. Sim, sim. Poxa, essa Com situação do certeza. preconceito me deixa triste. Segundo, o que eu vou fazer com isso? Você esponja ou você Sim. filtra? Né, E Ju? isso que é muito importante também, Trabalhar das Nata. emoções. A Fazer um gente, pra detox da gente, alma sim, dessas coisas. mas pra gente sair da crise, é isso que é importante. Você vai precisar de espaço e de tempo. Porque tem muita gente que às vezes fica tão desesperada, ah, melhora, tá tudo bem, daquela coisa assim. Você não dá espaço pra pessoa nem descarregar aquilo, porque aquilo ali uma hora ou outra vai passar, entendeu? Vai ter um Todo momento mundo que tem aquela sua crise forma vai de se dispersar. regular, né, Ju? Exatamente. Tem pessoas Uma que hora você vai precisam entrar. ficar sozinho um tempo para Isso, digerir. exatamente. Outras pessoas já é mais rápido. Cada um tem uma forma de Isso, sentir. Não adianta a isso, gente impor sobre o outro. Entenda a subjetividade do outro. De forma exatamente. empática. Respeite o momento e o lidar. Peraí, vale a pena colocar isso que eu ouvi, né, esse lixo aqui que eu acabei de ouvir para Isso. mim? Isso me constrói? Nossa, Abstrai isso é o que muito importante. obstrui. Isso é Isso eu muito acho que é algo que não é importante. um fone que vai, né, Isso, ter esse poder, exatamente. mas é o fone Você mesmo. do seu pensamento. O que, é que eu decido fazer com a minha vida? Com certeza, isso faz Minha toda a mente. diferença, porque Você vai isso, botar esse filtro, esse tampão na isso, alma. Quem vai botar é o autista, que está isso. escutando isso. E E até os é neurotípicos aquilo. que sofrem também de Com várias coisas, certeza, né? com E cada certeza. um com a sua forma de ter o sentimento. E o trabalhar a emoção para todos, assim, sem discriminação, gente. É Exatamente. inteligência emocional. Se recuperar de estresse, tudo isso, a gente precisa Precisa. E empoderar as principalmente emoções, e os de terapia, pensamentos. gente. Isso só na terapia. Você sozinho, você não, sinceramente, não consegue. É A muito gente se difícil você sabota, né? processar isso tudo. Com É, certeza, a gente vai pensando mil coisas, entendeu? E por a gente ser autista, a sociedade acaba colocando a gente ali abaixo de tudo, né? Entendeu? E sim, você sim. conseguir abstrair isso e pensar nas suas potências, realmente precisa de terapia. Tem até um rapaz aqui que colocou: sou autista, Uhum. LGBT, filho de uma narcisista alheia. Então, é um inferno. Se aguentar tudo isso, aguenta qualquer demônio. Assim, acho que a questão é terapia, sabe? Se você tiver condição. Terapia, tá? E Isso, se para não se tiver, tratar. isso. Se não tiver, tem até psicólogos que atendem online gratuitamente, social. Eu acho que o Com fundamental é certeza, você procure um correr isso, profissional, porque com a certeza. gente sabe que às vezes tudo é como eu vou lidar, né? Como eu vou enfrentar, né? Igual Isso, você está passando essa situação, o cuidado, o que, que eu vou receber? Isso vai dar palavra final na minha vida? Eu vou dar poder a isso? isso, Vale a pena? Né? Então, botar o exatamente. que, que eu ganho com isso? Porque às vezes a gente não questiona, né, Ju? É, A gente fica isso, aceitando o que o outro dá e aí não questiona, não critica e fica alimentando aquilo que não constrói. Então, assim, vale a com pena, né? certeza. Isso né, o que, que você. Qual o ganho? Faz a lista para mim, o que, que você perde? Qual vai ser o seu destino Nossa, provável, né? Se ficar triste, ficar no sofrimento. Então, isso é o sim, trabalhar as emoções, com né? certeza. E isso é É o importante para todo questionar, mundo. é o lidar consigo mesmo com essa dor. A dor vai ficar ali. Quanto mais significado você der, mais refém você vai ficar dela. Assim como a dor Aqui, num diagnóstico, quem recebeu que o filho tem autismo é, agora, é tudo o poder que você dá. Né? com A gente sabe que certeza. tem alto índice de estatístico de ansiedade e depressão em mães, né, pais que receberam Sim, diagnóstico. sim. Então, E a inteligência realmente é algo emocional tem que grave. ser trabalhada. Então, Sim, sempre porque cuidar das emoções, tratar as emoções, isso faz toda a controlar as diferença. emoções. Isso faz toda a diferença. Que, por exemplo, o meu caso, eu entendo que foi uma coisa isolada. Aqui em casa, todo mundo ficou feliz quando eu tive diagnóstico. Todo mundo, sabe, bateu palma quase, porque foi uma coisa, tipo, confirmou o que a gente já sabia, mas não tinha como comprovar, entendeu? De fato foi isso aqui em casa. Mas eu entendo que tem muita família, principalmente de criança. Eu acho que se eu fosse criança e recebesse diagnóstico, não sei como meus pais iam reagir. Não sei como eu Cada um ia reage reagir. de uma forma, É né, Ju? diferente, Tem entendeu? É pessoas porque que aceitam, outros criança, negam, sim, outros vai em vários neuropediatras que não aceita que o sim, filho sim, tem, que a filha tenha.
E Então, criança tem aquilo da expectativa, né? Porque eu, adulta, já tô com minha vida feita, vamos dizer assim. Eu já fiz as minhas sim, coisas, sei lá, e criança, você tem expectativa, né? Isso é uma frustração dos pais, de certa forma. Você não sabe como vai ser o futuro dele, porque você nunca conviveu com um autista, por exemplo. E é por isso que eu resolvi, de fato, criar essa página. Também é uma certa esperança, sabe? De você ver, tipo, tá tudo bem. Tudo bem, eu sou autista e dá pra você ser. Você pode ser feliz sendo autista, gente. Eu sou muito feliz, entendeu? Tenho minhas exatamente. dificuldades, mas quem não tem também? Acaba entrando nesse lance. Até os neurotípicos têm. A gente E só tem a muito, nossa. meu Deus. Nossa, exatamente. Todo mundo tem, Ah, gente. E é algo que real. cada um tem que lidar da sua maneira. Não é papo assim de princesa isso, de privilégio. Não, Não, gente, isso é fato. A gente pode ser feliz dessa maneira, porque sabe, todo ser humano tem esse direito, entendeu? O Tyler aqui ele falou que tem tô dificuldade vendo. de se Encaixar encaixar os os profissionais. profissionais. Ó, É, vou te falar uma minha história não com desiste, um tente e terapeuta. retente, não deixe de 5. tentar. Passei em 5, ó. Gastei, assim, absurdos até chegar na que eu, de fato, me identifiquei. Não é fácil. Não é, por exemplo, que Sim, nem, sei lá, você tá passando mal, você vai no médico de emergência, te passa um remédio e acabou. Não. não. Terapeuta é muito difícil você encontrar. Porque às vezes você não gosta da abordagem da pessoa, às vezes você não gosta, sei lá, da pessoa. Tem essas coisas também, né? Você sabe, Renato? Não funciona, não sei, às vezes você não encaixa de fato com a pessoa. Tem que ser aquela coisa tipo num namoro, vou botar assim melhor. Você tem que se identificar com a maneira que ele faz a terapia, com o jeito da pessoa. Por exemplo, eu gosto de terapeuta que seja muito assim, é, não é acolhedora a palavra, mas assim, que não seja tão agressivo. Eu tenho isso. Foi muito difícil até encontrar uma pessoa que não fosse assim, tacasse tudo na minha cara e eu ficasse chocadona por um tempo, entendeu? Acho que tudo tem que ser É. um trabalho, você encontrar a pessoa certa. Você Parece só papo não de pode tia falando de desistir. Eu namorado, falo né? assim, quem Isso, não não, tenta não já errou, desista. né, gente? Não, Exatamente, não desista. não Porque deixe um de... profissional ruim também dar uma última palavra sobre. Tem gente E que, não quero mais terapia, porque, sim, né? trauma, Então, né? assim, Traumatiza, de fato. então, a gente às E vezes é. passa por profissionais ruins. Eu já passei, assim, por exemplo, na época que eu fiz psicologia, né? Estava na Sim. graduação. Tipo, ia psicóloga e falava, aham, aham, só falava, aham, aham, aham. Eu não entendi nada, eu falei, nunca mais vou fazer, vou até desistir. E aí, Não depois eu dá, fui né? vendo outras pessoas, eu fui conhecendo as abordagens, e Sim, fui sim. entendendo. Então, a gente não pode generalizar que um foi ruim, que tudo Sim. está ruim. A gente Todo tem que ter mundo esse vai ser ruim. cuidado de aumentar o que é negativo. Com Qual lente que eu certeza. estou olhando a vida? Não aumentar Sim, aquilo sim. que é negativo, porque existe um universo infinito, ilimitado de Sim, oportunidade de pessoas que você não conhece que podem ser luz no seu caminho. Eu falo para o com Tyler, mas para certeza. todos que estão aqui, né, que Não, e vale ouviram a de uma pena. forma ruim o diagnóstico, só falou seu filho é autista, seu filho não vai fazer isso, não vai, ficou ouvindo isso, não vai ser a última palavra. Não vai ser a Não, palavra ou a forma como ele ou ela falou, que isso impacta sim, muito também nos pais, a com forma como é certeza. falado o diagnóstico. Com Geralmente, certeza. sabe, Ju, eles falam, a gente vê em artigos muito assim, de autorrelato, falando, o médico só falou, ele tem autismo, não respondeu mais nada. Não É dá complicado. informação. Então a Não gente vai, fala, né? não fala, não explica. Então tem que dar informação completa, minimizar o sofrimento Sim, e com não certeza. deixar que essa situação dê a palavra final do Sim, caminho lindo que tem. Não que a gente está romantizando o sim. autismo aqui, mas Não, o não. caminho de vencimento, de vencer a si mesmo dentro Sim, do sim. autismo, vencer o capacitismo, vencer tudo que existe ao redor. E é aquilo, Renata. A gente Limitações, tem né, que. do Sim, neurodesenvolvimento, trabalhar a si a gente tem mesmo. que sempre lembrar que, por exemplo, eu sou a Juliana É, e eu sou autista. Eu não sou autismo acima da Juliana, entendeu? Se você tem que você é sempre lembrar isso, Juliana e fazer essa. ponto. E eu sou Você é autista, ponto! Juliana. Tá entendendo? Não, Isso. não tem Antes uma de coisa qualquer sobre a outra, entendeu? autismo. Isso, antes de qualquer autismo, você é É um a indivíduo. Juliana que está Cada aí. indivíduo
tem suas potências, tem suas dificuldades, e a gente tem que olhar por esse lado. Não é romantizar, muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Exatamente. Mas é você observar que sua vida não vai ser um inferno, porque você é autista. Você pode ter uma vida tranquila, entendeu? Desde que você corra atrás de terapia. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil, mas tem muito profissional que atende social também. Sim. O problema é o percurso, né? Até você encontrar é complicado. Você vai Mas, procurando, o gente, negócio é não desistir de isso, não você. desistir, Lutar por exatamente, não você. pode. Porque, gente, sinceramente, eu já tive cada caso que, nossa, oh meu Deus do céu, com terapeuta, com tanta coisa. Você teve que fingir muita demência, né? Ouvir Ah, coisas que. ó, de médico. Eu Isso sentei com o é... médico, ele virou pra mim assim: você não tem cara de autista, você é bonita desse jeito. Eu tenho um primo que ele é autista. Aí eu, Hum, tá, tá bom, beleza, cara de fingi paisagem, demência. né, Ju? Isso. Cara de paisagem. E o bom é que eu já sabia que isso acontecia antes de correr atrás desses Uhum. médicos, de pensar assim, cara, não vou me deixar abalar por isso. Aí encontrei uma profissional que estudava autismo, fez diagnóstico de um monte de gente e deu no que deu. A pessoa foi maravilhosa comigo, teve toda a paciência de explicar e tal, tal, tal. Ela até meio que se surpreendeu, de certa forma, vamos dizer assim, porque ela falava assim, às vezes vocês chegam aqui muito desesperados, muito coisa, e eu tava serena, eu só tava ansiosa de saber se eu era ou não, entendeu? Mas é uma frustração muito grande que você chega lá a desistir. Tem muita gente que desiste de buscar o laudo por conta disso. Que é um caminho, Sim. é brabo, é bem complicado mesmo. E é Se a caro, gente der, também tem e se a isso, né? gente der poder às pessoas que não sabem acolher, aí isso vai prejudicar o tempo que o teu filho não tem. Porque a gente acha que fica Exatamente. demorando e sabe que a estimulação tem que ser precoce, né? Tem que ser Quanto mais precoce, antes, com melhor certeza. ainda para a evolução. Então, é muito Nossa, sem cuidado. A dúvida. forma emocional como eu vou lidar com o autismo é o que vai determinar se vai Com ser a certeza. evolução, o sucesso ou o peso, o sofrimento que você vai colocar nisso. Então, tem que ter. Exatamente. Porque, Quem assim, está isso. no Nossa, barco, no remo, é você. Então, você decide qual o a final que você quer maneira, né? e a maneira como Exatamente. você conduz. E eu acho que isso de diagnóstico precoce, a gente tem que ver isso como um privilégio. Quanto mais cedo a criança conseguir esse diagnóstico, é melhor Não para ela, porque ela espere. não vai sofrer Porra, tanto com as porra. comorbidades, vamos dizer assim. Que eu acho que se eu tivesse Exatamente. lá atrás esse diagnóstico, eu não teria sofrido tanto com ansiedade, com depressão, com esse tipo de coisa. Mas, assim, também teria o outro lado, que eu sei como é a minha família, eu sei que eles iam me super proteger, ia ser uma questão complicada, entendeu? Aí, por isso que eu não reclamo de ter sido dessa maneira, que eu acho que eu não ia... Se naquela época, na adolescência, pra tu ver, 17 anos eu não atravessava uma rua sozinha, imagina se eu tivesse diagnóstico lá atrás. Ia ser, nossa, ia ser muito complicado, ia ser muito limitante. Eu sei que para minha família ia ser limitante. Mas aquilo, eu entendo que hoje em dia eu não teria tanto problema com ansiedade, depressão, que só depois de muito tempo que as coisas Poderia melhoraram, minimizar esses entendeu? aspectos se, né, já Isso, tivesse trabalhados. isso. Mas Então, é isso é aquilo. muito importante. É muito importante também a família estar preparada para receber esse diagnóstico. Que foi o que eu falei. A minha família, Exatamente. eu sei que eles fariam isso. E isso não é correto. Você botar a criança na redoma ali, entendeu? Também. Porque você Não tem tô que criticando. trabalhar a autonomia, né, Ju, da pessoa Isso, ali. E exatamente. você não Porque pode aumentar a condição do transtorno. Porque às vezes fica protegendo, isso, aumenta a a dificuldade. Tipo, dificuldade. potencializa que a pessoa tem uma questão ali a ser Isso, trabalhada. isso. E E é não isso que é isso. A aconteceu gente quer comigo. Eu sei. evolução, Isso, a gente não entendeu? quer que a pessoa fique mais limitada por conta dessa proteção. Por isso que a Exatamente. família, ó, tem que estar todo mundo em terapia, não é só a criança, não, entendeu? É o conjunto Principalmente os da obra, pais, entendeu? né, Ju? Nossa, sem dúvida, sem No dúvida. meu canal do YouTube, eu tenho, quem quiser assistir, um vídeo que eu falo só sobre os sinais precoces. 20 sinais eu trago ali de autismo em bebês. Que é importante porque a gente vai conscientizar. Então, eu Com falo tudo: a certeza. baixa interação social, contato visual, atenção compartilhada, sorriso social. Eu falo uma penca ali, com base em Pô, artigos legal. que eu leio, que Sim, aí é sim. bom. Eu sempre falo assim, gente, eu acho que tem que ter a cartilha em cada maternidade, né, escrito assim, ó, sinais de Nossa, com autismo, para os certeza. pais lerem
identificar e logo começar o tratamento. Acho que Com tem que certeza. trabalhar esses sinais precoces, conscientizar, sabe, Sim, Brasil, sim, mundo fora, porque sim, ainda sim. é um estigma. Muita gente, tardiamente, igual, né, na sua questão foi tarde, que é teve o diagnóstico, porque o autismo ele é muito mascarado. Igual você Sim, falou, você falava, né? Você falou, desde 3 meses eu falo. isso, Você falou. realmente. E tem gente que fala, ah, mas ela falava, né? Né? Olha, quantos autistas que às vezes a gente atende adolescente e adulto que descobriu que falava, mas que tinha uma Isso. seletividade lá por trás, na infância, mas que tinha Nossa, é uma muita outra questão coisa. de quebra de rotina que não conseguia. Cada um vai Isso, vir de um jeito. sim. Então, a gente tem que estar realmente com a estimulação precoce. Mas é Aqui tem isso, uma gente. pergunta boa, Ana. Vai ter Eba! live sobre machismo e autismo e mulher. Minha filha, esse tema aí dá pano pra manga. Esse tema aí, ó, dá pano Esse pra aí vai manga. bombar, hein? Esse aí, nossa, esse dá pano pra manga totalmente, porque é aquilo. Eu entendo que esse diagnóstico meu demorou tantos anos também por conta disso. Por conta desse machismo, porque a gente não tem uma classificação para mulheres, que é totalmente diferente, assim, o aspecto social em vista dos Ah, homens. Porque autismo acaba sendo a mesma coisa, com exceção que as mulheres elas têm uma questão de neurônios espelho maior que a dos homens, né? Elas conseguem uhum, copiar o sim. comportamento mais facilmente por conta disso. Mas o autismo acaba sendo a mesma Esse coisa, só que o assunto não problema pode é, ser entendeu? negligenciado, né? É Não importante estar pode. Isso abordando, aí porque, dá pano como pra você manga. falou, autismo e nutrição tem que ser falado, é Sim, importante. Autismo e questão, né, do machismo, igual foi isso. reportado, também. Então, é trabalhar, gente, com a inclusão 100% em tudo. Assim. Com certeza. Dá pano pra manga. Se quiser, Renato, tô dentro. Que de fato isso aí Vamos dá embora, pano pra vamos que manga. vamos. Tem Vamos muito mesmo. assunto para a gente trabalhar em Nossa, inclusão, muito muito. assunto, muito, Muito muito assunto. mesmo. Mas é isso, pessoal. Se alguém tiver Sim. mais alguma questão, pode perguntar, que a gente tá. Eu não vejo nem a hora passar, gente. Eu também Tão não, gostoso que tá. sinceramente. Eu Esse amei, assunto assim é sinceramente. ótimo, eu também. Né? Mas é Adoro isso. falar. Quero agradecer, viu, Ju? Amei sua Eu que participação. agradeço. Coisa Também fluiu amei. assim, que coisa Foi deliciosa, foi muito ótimo, bom. com E eu certeza. tenho certeza, é muito conhecimento, né, para o pessoal que está aqui. Obrigada Sim, pela sim. presença de todos vocês. Obrigada, Ju, pela sua presença, que Eu que abrilhantou, nos agradeço deixou pelo mais feliz, convite. né? Deixou mais Obrigada. feliz ainda com a sua experiência, com a sua garra, com todo o teu conhecimento, Obrigada. vivência. Olha, muito obrigada, viu? Gente, um Eu que beijo agradeço. e até a próxima, porque tem muito assunto ainda para a Com gente lutar, certeza. Com certeza. Tem né? muito. Então tá, um beijo. Prazer Um em beijo. conhecê-la, viu, Ju? Tchau, Beijo, tchau. Foi um gente. prazer. Beijo no coração Beijo, de galera. todos. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau.